Numa fazenda de café do interior, um viúvo reconhece sua antiga paixão na nova cozinheira. Ao ver o filho dela, ele desmorona em lágrimas pela incrível semelhança com seu pai. Após 40 anos separados, segredos vêm à tona e suas vidas mudam completamente. Uma história de reencontro e amor verdadeiro. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. O primeiro raio de sol tocava as montanhas no horizonte quando José Inácio colocou os pés descalços no assoalho frio. Sentado na beira da cama, contemplou o vazio do outro lado onde por 40 anos Dália dormira. 2 anos depois de sua partida, o lençol ainda permanecia esticado, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Com um suspiro, ele se levantou. 60 anos pesavam em seus ombros como a responsabilidade das terras que herdara. Pela janela, aberta, o aroma dos pés de café invadia o quarto. Lá fora, as fileiras de arbustos se estendiam pelas colinas onduladas como soldados organizados para uma batalha que nunca terminava. A fazenda Santa Clara existia desde antes de seu avô nascer. 5 gerações de Mendonça haviam cultivado aquela terra, transformando-a na mais respeitada produtora de café da região. Agora tudo estava por um fio. Tio José! A voz estridente de Verena ecoou pelos corredores da casa grande. Os homens estão esperando orientação. Começamos a colheita pelo oeste ou pelo leste hoje. José ajeitou a camisa surrada dentro da calça e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Verena, a sobrinha que criara como filha desde a morte prematura da irmã, apareceu na porta do quarto. Seus olhos castanhos, sempre calculistas, examinaram o tio de cima a baixo. O leste, respondeu sem elaborar. E a nova cozinheira chega hoje. Verena cruzou os braços. A notícia da contratação de uma cozinheira para o período de colheita não a agradara desde o início. Ainda acho desnecessário. Posso cuidar da alimentação dos trabalhadores. E quem cuida da contabilidade e das encomendas, dos pedidos que precisam ser enviados? José Inácio passou por ela, descendo as escadas de madeira que rangiam sob seus pés. Todos precisam comer bem durante a colheita. É o período mais importante do ano. Na cozinha espaçosa, tomou um café amargo e mastigou um pedaço de pão duro. Pela janela, observou as nuvens escuras que se formavam no horizonte. Chuva. Não era um bom presságio para o início da temporada. O café precisava de sol para a colheita perfeita. Outro aviso do banco chegou ontem, Verena comentou, enquanto se servia de café. 3º este mês. José Inácio assentiu em silêncio. As dívidas que se acumularam após a morte de Dália pareciam uma montanha impossível de escalar. 2 safras ruins, somadas aos gastos médicos nos últimos meses de vida da esposa, haviam drenado suas economias. A seca do ano anterior reduzira drasticamente a produção. Esta safra era sua última esperança. Vou resolver, murmurou, colocando o chapéu surrado. Sempre resolvemos. O céu escureceu completamente quando ele atravessou o terreiro. Gotas grossas começaram a cair, formando pequenas poças na terra vermelha. Os trabalhadores reunidos sob o telhado do galpão esperavam que a chuva passasse para iniciar o dia. José Inácio acenou para seu tião, o capataz que trabalhava na fazenda desde que ambos eram adolescentes. Vai passar logo, afirmou, tentando convencer a si mesmo mais do que aos outros. Enquanto organizava a equipe, ouviu o som distante de um motor. O ônibus que ligava a cidade à zona rural havia chegado ao ponto final, a cerca de 1 quilômetro, da entrada da fazenda. A cozinheira estaria a caminho. José Inácio voltou para a casa grande quando a chuva apertou. Sentou-se na varanda ampla, observando a estrada lamacenta que serpenteava entre os cafezais. Não demorou muito para que uma figura surgisse na curva, caminhando lentamente sob um guarda-chuva preto. Uma mulher de estatura média, carregando uma mala pequena. À medida que se aproximava, José Inácio sentiu algo estranho no peito, como um pássaro tentando escapar de uma gaiola. Havia algo familiar naquele andar, a maneira como a cabeça se inclinava levemente para a direita, o balanço dos braços. Lembranças antigas enterradas há décadas começaram a emergir como bolhas em água fervente.
A mulher chegou ao portão da fazenda e fechou o guarda-chuva. Seu cabelo, mais sal que pimenta, estava preso em um coque simples. Vestia uma saia comprida e uma blusa de mangas longas, ambas de cores sóbrias. Quando ergueu o rosto para a varanda, José Inácio sentiu o mundo girar. Aqueles olhos, profundos, cor de mel, com um brilho que o tempo não conseguira apagar. Por um instante, foi transportado para 40 anos atrás, para um baile na cidade, para o primeiro toque de mãos, para promessas sussurradas sob estrelas cúmplices. Mariana, murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. Ela parou, como se tivesse levado um golpe. Seu rosto empalideceu e a mala escorregou de sua mão, caindo na lama com um baque surdo. Por um instante eterno, ficaram assim, paralisados pelo choque do reencontro, separados por 40 anos e 20 metros de distância. Foi Verena quem quebrou o encanto, aparecendo na varanda. A senhora deve ser Mariana Rodrigues. Sou Verena, sobrinha do proprietário. Estava esperando-a mais cedo. José Inácio observou Mariana recompor-se, apanhar a mala e atravessar o jardim encharcado. Cada passo parecia calculado, como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. Quando chegou à escada da varanda, seus olhares se encontraram novamente. Senhor Mendonça, ela disse, com uma voz que era ao mesmo tempo familiar e estranha. Não, esperava encontrá-lo aqui. O fazendeiro engoliu em seco. Queria dizer algo, mas as palavras pareciam pedras em sua garganta. Como explicar que em todos esses anos nunca houve um único dia em que não pensasse nela? Como admitir que, mesmo amando Dália, uma parte dele sempre pertencera a esta mulher que agora estava diante dele, tão próxima e tão distante? Verena, conseguiu dizer finalmente, mostre à senhora Rodrigues onde ficará e explique suas funções. Com essas palavras, virou-se e entrou na casa, fugindo como um covarde. No escritório escuro, deixou-se cair na cadeira de couro gasto que fora de seu pai. Suas mãos tremiam quando abriu a gaveta inferior e retirou uma caixa de madeira entalhada. Dentro, amarelada pelo tempo, estava uma fotografia. Ele e Mariana, de mãos dadas, sorrindo para um futuro que nunca chegou a existir. A chuva agora caía com fúria sobre o telhado, como se o céu compartilhasse sua agitação. José Inácio fechou os olhos, sabendo que os próximos meses seriam mais difíceis que qualquer safra ruim, qualquer dívida, qualquer ameaça do banco. O passado que julgava enterrado acabara de ressurgir sob o mesmo teto. E junto com ele, todas as perguntas não respondidas, todas as promessas quebradas, todos os sonhos interrompidos. Como poderiam conviver agora, depois de tanto tempo e tantas escolhas, que os levaram por caminhos tão distintos? No jardim encharcado, um pequeno sabiá saltitava entre as poças, como se procurasse algo perdido. José Inácio o observou pela janela, sentindo-se estranhamente identificado com aquela busca silenciosa e insistente. A cozinha da fazenda Santa Clara tinha o tamanho de uma casa pequena. Mariana contemplou o ambiente espaçoso, com seu fogão a lenha imenso, as panelas de cobre penduradas e a mesa comprida de madeira maciça no centro. Seus dedos acariciaram o tampo gasto pelo tempo, imaginando quantas refeições haviam sido preparadas ali. Quantas histórias contadas, quantos segredos compartilhados. O café da manhã é servido às 5. A voz de Verena soou atrás dela, fria como a chuva que ainda caía lá fora. Os trabalhadores comem às 11 e às 6. Meu tio é rigoroso com os horários. Mariana assentiu, tentando manter a compostura. Seu coração ainda batia descompassado, após o encontro com José Inácio. Jamais imaginara que o destino a traria de volta para ele, justamente quando havia perdido tudo. Compreendo, respondeu observando a despensa bem abastecida. Serei pontual. Verena cruzou os braços, estudando-a com olhos desconfiados. Por que veio para cá? Há outras fazendas na região. Mariana respirou fundo antes de responder. A verdade, que respondera ao primeiro anúncio que vira após a enchente destruir sua casa na cidade vizinha, soaria como destino, ou pior, como uma armadilha planejada. Precisava de trabalho, disse simplesmente. A enchente levou tudo que eu tinha.
Um lampejo de comiseração passou pelos olhos de Verena, logo substituído pela desconfiança inicial. Bem, espero que saiba o que está fazendo. Esta fazenda não precisa de mais problemas. Depois que a jovem saiu, Mariana permitiu-se um momento de fraqueza. Apoiou-se na pia, deixando as lágrimas silenciosas escorrerem. 40 anos haviam se passado desde que fora arrancada daquela região, longe do homem que amava, carregando no ventre o filho que ele nunca conheceu. Agora o destino a trazia de volta, numa ironia cruel demais para ser coincidência. Secou as lágrimas rapidamente. Não era hora de lamentar o passado. Tinha trabalho a fazer, uma nova vida para reconstruir, mesmo que fosse sob o mesmo teto, do homem que um dia prometera fugir com ela. No jantar, preparou uma refeição simples, mas substancial para os trabalhadores. Arroz, feijão, carne guisada com batatas e uma generosa salada da horta. Serviu tudo com eficiência, evitando olhar para a cabeceira da mesa onde José Inácio se sentava. Podia sentir seu olhar, pesado e insistente, seguindo cada um de seus movimentos. Quando todos terminaram, recolheu os pratos sujos e começou a lavá-los, perdida em pensamentos. O som de passos a sobressaltou. José Inácio estava parado na porta da cozinha, segurando uma xícara vazia. A comida estava boa, ele disse, com voz rouca. Os homens gostaram. Mariana apenas assentiu, sem conseguir encará-lo. Não sabia que era sua fazenda, murmurou finalmente. Se soubesse, não teria vindo? José Inácio completou, dando um passo para dentro da cozinha. Ou teria vindo de qualquer jeito, Nana? O antigo apelido a atingiu como uma flecha. Suas mãos tremeram e um prato escorregou, quebrando-se no chão. Ambos se abaixaram ao mesmo tempo para recolher os cacos. Não me chame assim, ela sussurrou, sentindo o calor das mãos dele próximas às suas. Por favor. Desculpe, ele recuou, levantando-se. Foi automático. Por um momento, ficaram em silêncio, presos em uma bolha de tempo onde passado e presente se confundiam. Havia tantas perguntas não feitas, tantas explicações não dadas, tantas histórias não compartilhadas. Por que nunca respondeu minhas cartas? José Inácio perguntou finalmente, com uma voz que revelava décadas de dor contida. Eu escrevi semana após semana, durante meses. Mariana levantou os olhos, genuinamente surpresa. Que cartas? Nunca recebi carta alguma sua. Um trovão sacudiu os céus lá fora, como se sublinhasse a intensidade daquele momento. José Inácio franziu o senho, confuso. Como assim? Entreguei todas elas ao seu pai, quando você foi mandada para a casa da sua tia. Ele prometeu. A revelação caiu sobre Mariana como um balde de água fria. Seu pai, sempre autoritário, desaprovara o namoro desde o início. José Inácio, filho do administrador da fazenda vizinha, não tinha posição social para cortejar a filha do doutor Augusto. Quando descobriu que estavam planejando fugir juntos, seu pai agiu rapidamente, inventando uma história sobre um estágio de enfermagem em São Paulo e a enviando para longe. Meu pai nunca me entregou carta alguma, murmurou, sentindo uma raiva antiga despertar. Ele me disse que você tinha concordado em terminar tudo, que havia percebido que não tínhamos futuro juntos, que já estava noivo de outra moça, da sua classe social. Foi a vez de José Inácio parecer chocado. Isso nunca aconteceu. Eu implorei para falar com você. Cheguei a invadir a casa do seu pai uma noite desesperado. Fui expulso pelos capangas dele. Depois soube que você tinha se casado em São Paulo. Um médico, se não me engano. Mariana balançou a cabeça, atordoada com as revelações. Nunca me casei. Criei meu filho sozinha. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O rosto de José Inácio empalideceu. Filho, antes que Mariana pudesse explicar, Verena apareceu na porta da cozinha, interrompendo o momento. Tio José, os compradores de São Paulo ligaram. Querem adiantar a visita para amanhã. Algo sobre uma outra fazenda que estão considerando. José Inácio pareceu despertar de um transe. Lançou um último olhar perturbado para Mariana antes de seguir a sobrinha. Quando ficou sozinha, Mariana sentiu o peso de 40 anos de segredos e mentiras desabando sobre seus ombros. O que José Inácio diria
quando soubesse toda a verdade, que ela estava grávida quando foi mandada embora, que seu filho, agora, um homem de 39 anos, crescera sem conhecer o pai? Naquela noite, deitada na pequena cama do quarto dos fundos, Mariana não conseguiu dormir. A chuva continuava caindo, insistente e melancólica, como as lembranças que agora fluíam livremente. Através da janela, observou as luzes da casa grande se apagando uma a uma. Em algum lugar daquele casarão, José Inácio também estaria acordado? Também estaria revivendo o passado? Um sabiá pousou no parapeito de sua janela, sacudindo as penas molhadas. Parecia encarar Mariana com curiosidade, como se quisesse ouvir sua história. Ela sorriu, lembrando-se de como José Inácio costumava dizer que os sabiás eram mensageiros de boas notícias. Será que ainda há esperança para nós, pequeno amigo? Sussurrou para o pássaro, que inclinou a cabeça como se considerasse a pergunta. O sabiá gorjeou suavemente antes de alçar voo novamente, desaparecendo na escuridão da noite chuvosa. Mariana fechou os olhos, imaginando que ele levava sua pergunta para o universo, para o destino, para o amanhã incerto que os aguardava. A manhã seguinte trouxe o sol, tímido entre nuvens dispersas. Os cafezais brilhavam, as folhas lavadas pela chuva noturna refletindo a luz como milhares de pequenos espelhos. José Inácio observava a paisagem da varanda, uma xícara de café, fumegante nas mãos. Não havia dormido. As revelações da noite anterior ocupavam sua mente como intrusos indesejados, remexendo em feridas que julgava cicatrizadas. Um filho. Mariana tivera um filho. A informação reverberava em sua cabeça, criando ondas de possibilidades e dúvidas. Seria possível que... Não, certamente não era seu. Ela provavelmente conhecera alguém logo depois de partir. Alguém que a fez esquecer o amor que haviam compartilhado. Os compradores chegaram, anunciou Verena, interrompendo seus pensamentos. Estão no portão principal. José Inácio assentiu, colocando a xícara sobre o parapeito. Receba-os. Estarei no escritório em 1 minuto. Quando Verena se afastou, ele notou o sabiá que pousara próximo à sua xícara. O pássaro o encarou com olhos vivos e inteligentes, antes de dar um pequeno salto e começar a beber o café abandonado. José Inácio sorriu, sentindo uma estranha conexão com aquela pequena criatura atrevida. Também gosta do café amargo, não é? O sabiá gorjeou em resposta, como se confirmasse a observação. José Inácio respirou fundo e dirigiu-se ao escritório, onde os potenciais compradores o aguardavam. Na cozinha, Mariana organizava os ingredientes para o almoço quando ouviu vozes masculinas vindas do terreiro. Espiou pela janela e viu 3 homens de terno acompanhando José Inácio entre os pés de café. Mesmo à distância, podia perceber a postura tensa do fazendeiro. As mãos gesticulando com mais vigor que o habitual, os ombros erguidos em uma posição defensiva. São compradores de São Paulo, explicou Dona Zefa, a lavadeira idosa que trabalhava na fazenda havia décadas. Todo mundo sabe que seu José está com problema no banco. Se não vender parte da terra, vai perder tudo. Mariana sentiu um aperto no peito. A ideia de José Inácio perdendo a fazenda que sua família construíra por gerações parecia profundamente injusta, especialmente agora que o destino os reunira novamente. Faz tempo que ele está com dificuldades, Dona Zefa suspirou, esfregando um lençol com vigor. Desde que Dona Dália adoeceu, gastou fortunas com tratamentos, coitado. Depois vieram 2 safras ruins. E aquele sobrinho dele, o Marcelo, que administrava as finanças, fugiu com um dinheirão ano passado. Foi o golpe final. Durante o almoço, Mariana observou discretamente José Inácio, servindo os visitantes à mesa da sala de jantar. Seu rosto parecia mais envelhecido à luz do dia, marcado por rugas profundas em torno dos olhos e da boca. Ainda assim, reconhecia o rapaz de 20 anos que fora seu primeiro e único amor verdadeiro. O mesmo queixo forte, os mesmos olhos azuis que pareciam mudar de tom conforme a luz, o mesmo jeito de franzir a testa quando preocupado. Nas semanas que se seguiram, uma rotina silenciosa se estabeleceu entre eles. Durante o dia, evitavam-se mutuamente. José Inácio partia cedo para supervisionar os trabalhos no campo,
retornando apenas para as refeições, que tomava rapidamente antes de se trancar no escritório. Mariana concentrava-se em suas tarefas, transformando a cozinha em seu domínio privado, onde até mesmo Verena hesitava em interferir depois que seus pratos começaram a receber elogios dos trabalhadores e visitantes. À noite, porém, quando a casa adormecia, encontravam-se acidentalmente na varanda dos fundos. Nunca combinavam esses encontros, mas sempre sabiam que o outro estaria lá. Conversavam sobre assuntos superficiais, o clima, a safra, as pequenas novidades da região. Evitavam cuidadosamente qualquer menção ao passado compartilhado ou ao filho de Mariana. Foi durante uma dessas noites que a tempestade chegou. Começou com um vento forte que vergava as árvores do pomar, seguido por trovões que pareciam rachar o céu ao meio. Em minutos, a chuva despencava em cortinas densas, transformando o terreiro em um lago barrento. Nunca vi uma tempestade assim, comentou Mariana, observando apreensiva pela janela da cozinha. Parece que o céu está desabando. José Inácio entrou apressado, encharcado até os ossos. O córrego está transbordando, anunciou, grave. Se continuar assim, vai inundar o depósito e os alojamentos. Sem pensar duas vezes, Mariana pegou uma capa de chuva pendurada ao lado da porta. O que podemos fazer? José Inácio pareceu surpreso com a oferta de ajuda, mas não havia tempo para hesitações. Temos que levar os sacos de café para o nível superior do galpão e ajudar as famílias dos trabalhadores a saírem dos alojamentos. Juntos, saíram para a tempestade. O vento cortava como navalhas e a chuva batia com força contra seus rostos. Chegando ao grande depósito, encontraram seu Tião e meia dúzia de trabalhadores já erguendo os pesados sacos de café para o mezanino. Tem muita gente no alojamento ainda, gritou seu Tião acima do barulho da tempestade. As crianças estão assustadas, a água já está entrando. Eu cuido disso, ofereceu-se Mariana. Você tem mais força para ajudar com os sacos. Antes que José Inácio pudesse protestar, ela já corria em direção aos alojamentos próximos ao córrego. A água chegava aos seus tornozelos, fria e barrenta, dificultando cada passo. No primeiro alojamento, encontrou duas famílias reunidas, crianças chorando nos braços das mães. Venham comigo, ordenou com firmeza. Vamos para a casa grande, é mais seguro lá. Uma menina de aproximadamente 6 anos olhava paralisada para a água que subia rapidamente. Mariana a pegou no colo, sentindo o pequeno corpo tremer contra o seu. Qual é seu nome, querida? Luísa, respondeu a menina entre soluços. Bem, Luísa, você gosta de aventuras? Porque estamos prestes a viver uma. Guiando o grupo através da tempestade, Mariana sentiu uma força interior que havia esquecido que possuía. Voltou 2 vezes aos alojamentos, certificando-se de que ninguém ficasse para trás. Na terceira viagem, a água já alcançava seus joelhos. Ao retornar ao depósito para verificar a situação, encontrou José Inácio e os homens lutando para salvar o máximo possível da colheita. Um estrondo assustador cortou a noite quando parte do telhado do galpão desabou, quase atingindo um dos trabalhadores. Cuidado, Nana! José Inácio gritou, puxando-a para longe de uma viga que caía. O antigo apelido escapou em meio ao caos, e por um segundo o tempo pareceu congelar entre eles. Abraçados sob a chuva torrencial, olharam-se como se voltassem a ser os jovens apaixonados de 40 anos atrás. Você sabia desde o início, ela murmurou, compreendendo. Sabia quem eu era quando cheguei. José Inácio assentiu, sem desviar o olhar. Reconheceria você em qualquer lugar, em qualquer tempo. O momento foi interrompido por um grito de seu Tião. A água alcançava agora o interior do depósito, ameaçando os últimos sacos de café ainda não salvos. Trabalharam lado a lado até o amanhecer, em uma dança sincronizada que dispensava palavras. Quando finalmente a chuva diminuiu e os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens dispersas, estavam exaustos, sujos e molhados, mas unidos por algo que transcendia o simples trabalho compartilhado. Na varanda da casa grande, observaram os estragos. Árvores caídas, cercas destruídas, parte da plantação arruinada.
mas os alojamentos haviam sido evacuados a tempo e não houve feridos graves. Obrigado, disse José Inácio, quebrando o silêncio. Muita gente poderia ter se machucado se não fosse por você. Mariana sorriu, sentindo algo despertar dentro dela. Uma sensação adormecida há tanto tempo que quase havia esquecido como era. Esperança. O sabiá pousou no parapeito, entre eles sacudindo as penas molhadas. O pequeno pássaro olhou de um para o outro, como se aprovasse o que via, antes de alçar voo novamente em direção ao sol nascente. Mensageiro de boas notícias, sussurrou José Inácio. Você ainda lembra? Respondeu Mariana, surpresa. Lembro de tudo, Nana, ele disse, com uma voz embargada pela emoção contida. De cada detalhe, de cada momento. 3 semanas após a tempestade, a fazenda Santa Clara começava a se recuperar. Os danos haviam sido consideráveis, mas menores do que o temido inicialmente. Os cafezais nas encostas mais altas sobreviveram, intactos, e a parte salva da colheita prometia um café de qualidade excepcional. Mariana caminhava entre as fileiras de arbustos, observando os trabalhadores na colheita. O sol da tarde dourava tudo ao redor, criando uma atmosfera quase mágica. Carregava uma cesta com garrafas de água fresca e limões, parando para oferecer a cada grupo que encontrava. A senhora veio de longe mesmo, né? Perguntou Dona Zefa enquanto aceitava um copo de água. Mas trabalha com gosto, como se fosse daqui. Mariana sorriu, sentindo o sol quente em seu rosto. De certa forma, sou daqui. Nasci na cidade vizinha. Achei que tinha sotaque de paulista. Vivi em São Paulo por muitos anos, mas meu coração sempre esteve aqui. A conversa foi interrompida por uma agitação incomum nos portões da fazenda. Um carro desconhecido, um modelo novo e urbano demais para aquelas estradas de terra, aproximava-se lentamente. Mariana sentiu o coração disparar quando o veículo estacionou em frente à casa grande e um homem alto e de ombros largos desceu. Pedro, seu filho, o que estava fazendo ali? Largou a cesta e correu em direção à casa, as pernas movendo-se por vontade própria. Pedro já estava na varanda quando ela chegou, ofegante. Seus olhos, tão parecidos com os de José Inácio, brilharam ao vê-la. Mãe! Abraçaram-se fortemente. Mariana sentia-se simultaneamente feliz e apreensiva com aquela visita inesperada. O que faz aqui, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Pedro sorriu. Aquele sorriso que desde criança iluminava qualquer ambiente. É assim que recebe seu único filho? Estava preocupado, você sempre liga toda semana, mas depois da enchente em Botucatu fiquei sem notícias por quase um mês. Desculpe, querido. A tempestade danificou as linhas telefônicas por aqui. Só consertaram há 2 dias. Enquanto falavam, José Inácio aproximou-se, atraído pelo som de vozes desconhecidas. Parou abruptamente ao ver Pedro, uma expressão de choque cruzando seu rosto por um instante. Mariana prendeu a respiração. A semelhança entre pai e filho era inconfundível. O mesmo queixo forte, os mesmos olhos penetrantes, o mesmo modo de ficar em pé, levemente inclinado para a direita. Sancor Mendonça, este é meu filho, Pedro, apresentou Mariana sentindo a garganta seca. Pedro, este é José Inácio Mendonça, o proprietário da fazenda. Os 2 homens se avaliaram por um momento antes de apertarem as mãos. José Inácio parecia estudar cada detalhe do rosto de Pedro, como se procurasse algo específico. Sua mãe tem sido de grande ajuda aqui, disse finalmente. Bem-vindo à Fazenda Santa Clara. Pedro sorriu, olhando ao redor com interesse genuíno. É um lugar incrível. Cresci ouvindo histórias sobre fazendas de café, sempre quis conhecer uma de perto. Algo na voz de Pedro fez José Inácio inclinar a cabeça, curioso. Você não seguiu o caminho da agricultura, então? Sou agrônomo, na verdade, respondeu Pedro, surpreendendo tanto José Inácio quanto Mariana. Mas trabalho principalmente com pesquisa na Embrapa. Desenvolvimento de variedades mais resistentes, métodos de cultivo sustentáveis. Mariana olhou para o filho, confusa. Você nunca me disse que estava interessado em café, Pedro. Ele encolheu os ombros um tanto embaraçado. É um interesse recente. Nos últimos anos, tenho estudado bastante sobre o assunto. José Inácio
Visivelmente impressionado, convidou Pedro para um tour pela propriedade. Mariana observou os dois se afastando lado a lado, conversando animadamente. A visão era ao mesmo tempo maravilhosa e terrível. Pai e filho caminhando juntos, sem saber do laço que os unia. Quanto tempo poderia manter esse segredo? Durante os dias que se seguiram, Pedro tornou-se uma presença constante na fazenda. O que deveria ser uma visita de poucas horas, transformou-se em uma estadia indefinida. José Inácio, para surpresa de todos, convidou-o a permanecer, alegando que precisavam de ajuda especializada após a tempestade. Seu filho é impressionante, comentou José Inácio uma noite, quando encontrou Mariana na varanda. Inteligente, trabalhador. Reorganizou todo o sistema de irrigação em 2 dias. Mariana sentiu uma mistura de orgulho e culpa. Ele sempre foi assim, determinado desde criança. Ele se parece com o pai? A pergunta veio suave, quase casual, mas carregada de significado. Mariana olhou para o céu estrelado, buscando coragem. Em todos os aspectos, respondeu finalmente. Antes que José Inácio pudesse perguntar mais, Verena apareceu, trazendo uma bandeja com café. Seu rosto, geralmente plácido, mostrava sinais evidentes de irritação. Pedro conversou com os compradores de São Paulo. Anunciou colocando a bandeja sobre a mesa com mais força que o necessário. Convenceu-os a adiar a compra até o final da safra. Disse que o valor da terra vai aumentar quando virem a qualidade do café deste ano. José Inácio pareceu surpreso. Ele não deveria ter se intrometido nesses assuntos. Verena deu de ombros. Bem, eles o ouviram. Disseram que voltam em 3 meses. Quando ficaram sozinhos novamente, José Inácio suspirou. Sua sobrinha não está muito feliz com a presença de Pedro, observou Mariana. Verena sempre teve dificuldade em compartilhar o que considera dela, respondeu ele, sorvendo o café lentamente. Desde criança. O sabiá apareceu no parapeito, como já havia se tornado costume. José Inácio sorriu para o pequeno pássaro, que se aproximou sem medo para bicar algumas migalhas de pão. Ele me lembra meu pai, José Inácio comentou, subitamente com o olhar perdido no horizonte. Pedro, quero dizer, não apenas na aparência, mas no jeito. A maneira como observa tudo, como se conecta com a terra. Mariana sentiu o coração acelerar. Seria possível que José Inácio estivesse começando a desconfiar? Ou seria apenas uma coincidência que o avô de Pedro tivesse características semelhantes às suas? Seu pai deve ter sido um homem especial, disse, tentando manter a voz firme. Era. Ensinou-me tudo sobre esta terra, sobre respeitar seus ciclos e suas exigências. José Inácio voltou-se para ela, os olhos refletindo o brilho das estrelas. Sabe o que mais me surpreende em Pedro? Ele tem 39 anos, não é? Mariana assentiu, incapaz de falar. Exatamente a idade que eu tinha quando assumi a fazenda sozinho após a morte de meu pai, continuou ele. E a mesma idade que Dália tinha quando nos casamos. Um silêncio denso instalou-se entre eles, repleto de palavras não ditas e perguntas não formuladas. O sabiá gorjeou suavemente, como se quisesse preencher aquele vazio. O destino tem formas estranhas de trabalhar, não acha? Murmurou José Inácio, estendendo a mão lentamente até quase tocar a de Mariana. Ela conteve a respiração, sentindo o calor daquela proximidade. 40 anos de ausência pareciam se dissolver como névoa ao sol. Às vezes penso que ele nos dá segundas chances, respondeu em um sussurro, mesmo quando não acreditamos merecê-las. Seus dedos finalmente se encontraram, um toque leve como o roçar de asas. O sabiá observava atentamente, testemunha silenciosa daquela reconexão hesitante. No céu, a primeira estrela da noite brilhava como uma promessa. A presença de Pedro transformou a atmosfera da fazenda Santa Clara. Havia uma energia renovada no ar, um senso de possibilidade que há muito estava ausente. Os trabalhadores o adoravam, impressionados com seus conhecimentos técnicos e sua disposição para sujar as mãos junto com eles. José Inácio, sempre reservado, parecia mais leve, mais vivo, quando o jovem agrônomo estava por perto. Apenas Verena mantinha sua distância, observando com desconfiança crescente
a aproximação entre seu tio e os recém-chegados. Naquela manhã, encontrou José Inácio no escritório, debruçado sobre mapas da propriedade com Pedro. "Precisamos conversar", disse ela, sem disfarçar a irritação. "Em particular." José Inácio lançou um olhar apologético para Pedro, antes de seguir a sobrinha até a varanda. "O que foi agora, Verena? O que está acontecendo aqui?" ela questionou, cruzando os braços. "Esse rapaz aparece do nada e de repente você está compartilhando todos os detalhes da fazenda com ele. Pedro é um profissional competente. Suas ideias podem salvar a fazenda." Verena riu incrédula. "Você realmente acredita nisso? Não acha estranho que ele e a mãe apareçam justo quando estamos prestes a perder tudo? Eles podem estar atrás." "Dou dinheiro, tio." Ou pior. José Inácio franziu a testa, irritado com a insinuação. "Que dinheiro, Verena? Estamos quase falidos, você sabe disso. E Mariana está aqui porque precisamos de uma cozinheira. E o filho dela, porque ele está realmente aqui. Já reparou como ele se parece com o vovô nas fotos antigas?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada de tempestade. José. Inácio sentiu o sangue fugir de seu rosto. Claro que havia notado. A semelhança era tão óbvia que o atormentava dia e noite. Quase 40 anos atrás, Mariana havia partido grávida. A idade de Pedro correspondia perfeitamente. Mas se isso fosse verdade, por que ela nunca lhe contara? "Não quero ouvir mais nenhuma insinuação desse tipo", disse com firmeza. "Pedro está nos ajudando, e isso é tudo que importa agora." Deixando Verena para trás, voltou ao escritório, onde Pedro o aguardava com animação evidente. "Senhor José, estive pensando, e se transformássemos parte da fazenda em uma operação de café especial? O mercado internacional paga prêmios por lotes de alta qualidade." José Inácio forçou-se a prestar atenção, afastando as dúvidas que Verena havia plantado. Enquanto Pedro explicava seus planos, o fazendeiro o observava atentamente, procurando no jovem traços que confirmassem ou negassem suas suspeitas. O dia transcorreu com inspeções pelo cafezal. José Inácio observava fascinado como Pedro parecia entender a terra instintivamente, como suas mãos examinavam as plantas com o mesmo cuidado que ele próprio aprendera com seu pai. "Você realmente ama isso aqui, não é?" perguntou enquanto descansavam à sombra de uma jabuticabeira centenária. Pedro sorriu, os olhos brilhando com entusiasmo genuíno. "É estranho, mas sinto como se pertencesse a este lugar, como se o conhecesse de outra vida." "Sua mãe nunca falou sobre sua infância aqui na região?" A pergunta saiu casual, mas José Inácio prendeu a respiração, aguardando a resposta. "Não muito", Pedro admitiu, pensativo. "Sempre que perguntava sobre o passado, ela ficava triste. Então parei de perguntar." Fez uma pausa, olhando para o horizonte. "Só sei que ela deixou tudo para trás quando eu estava para nascer. Nunca conheci meu pai. Ela disse que ele era um homem bom, mas que as circunstâncias o separaram." José Inácio sentiu o coração apertar. A descrição poderia facilmente se aplicar a ele, mas ainda assim hesitava em acreditar. Não podia ser coincidência. Mas por que Mariana não lhe contara? O sabiá pousou na cerca próxima, observando-os com curiosidade. Pedro estendeu a mão e, para a surpresa de José Inácio, o pássaro saltou para os dedos do jovem sem hesitação. "Sempre tive jeito com animais", Pedro comentou sorrindo. "Minha mãe diz que é um dom de família." "De família?" "Do lado dela, acho. Nunca conheci a família do meu pai." Na casa grande, Mariana observava os dois homens pela janela da cozinha. Vê-los juntos enchia seu coração de alegria e medo, em iguais proporções. Pedro claramente admirava José Inácio, seguindo-o com olhos atentos, absorvendo cada palavra, cada gesto. E José Inácio respondia com um carinho quase paternal, como se algo dentro dele reconhecesse o vínculo que os unia. "Eles se dão bem, não é?" Mariana se sobressaltou. Verena estava parada na porta da cozinha, o rosto uma máscara de amabilidade forçada. "Sim, parecem ter se entendido rapidamente." "Sabe o que é engraçado?" Verena aproximou-se, a voz falsamente casual. "Pedro tem exatamente a mesma idade que meu tio tinha quando assumiu a fazenda,
E ele até se move como meu avô nas fotos antigas. Mariana sentiu o corpo gelar. Verena sabia, ou pelo menos suspeitava. Coincidências acontecem. Com certeza. Verena sorriu, os olhos frios contradizendo o gesto. Especialmente quando pessoas do passado reaparecem do nada. Pessoas que talvez tenham algo a ganhar com a situação financeira difícil de uma família. Não sei do que está falando. Sei que você e meu tio se conheciam antes. Os trabalhadores mais velhos comentam que vocês tiveram um romance na juventude. Verena inclinou-se, baixando a voz para um sussurro. Se você está pensando em usar esse rapaz para manipular meu tio e tomar esta fazenda, saiba que não vou permitir. Mariana sentiu uma onda de indignação. Pedro é meu filho, e José Inácio foi o grande amor da minha vida antes que sua família nos separasse. Respirou fundo, recuperando a compostura. Não estou aqui para tomar nada de ninguém, só quero trabalhar em paz. O confronto foi interrompido pela chegada de Pedro e José Inácio. Verena afastou-se rapidamente, o rosto transformado em uma máscara de cordialidade. Tio, precisamos ligar para o banco. Recebi outro aviso sobre a hipoteca. José Inácio assentiu, a preocupação voltando a sulcar seu rosto. Minha sobrinha está certa. Temos assuntos urgentes para resolver. Quando os dois se retiraram, Pedro voltou-se para a mãe. O que foi isso? Dava para cortar a tensão com uma faca. Mariana suspirou, começando a preparar o jantar. Nada importante, apenas a velha desconfiança de quem está protegendo o que considera seu. Pedro observou a mãe pensativamente, ajudando-a a descascar batatas. Você e o Sr. Mendonça têm alguma história que eu deveria saber? A faca escorregou, quase cortando o dedo de Mariana. Ela enxugou as mãos no avental, ganhando tempo, para pensar. Por que pergunta isso? A maneira como vocês se olham, como ficam tensos quando estão no mesmo ambiente, mas sempre parecem encontrar um motivo para estar por perto. E principalmente, ele fez uma pausa significativa. A forma como ele me observa, como se estivesse procurando algo. Mariana sentiu o peso dos segredos pressionando seus ombros. Era hora de contar a verdade? Ou seria melhor esperar até ter certeza de que José Inácio estaria receptivo? Pedro, há coisas que... Foi interrompida por um barulho na sala. José Inácio apareceu à porta da cozinha, o rosto pálido. O banco adiantou o prazo da hipoteca. Temos apenas um mês antes de perder tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Pedro foi o primeiro a quebrá-lo. Quanto precisaria para saldar a dívida? José Inácio o encarou, surpreso com a pergunta direta. Mais do que temos. Precisaria vender metade da fazenda para salvar a outra metade. E se houver outra maneira? Pedro sugeriu, os olhos brilhando com determinação. Tenho algumas economias e contatos na cooperativa que poderiam adiantar o pagamento pela safra deste ano, se pudermos garantir a qualidade. Nunca aceitaria seu dinheiro, rapaz. Não, seria caridade, Pedro insistiu. Seria um investimento, sou agrônomo, lembra? Sempre quis ter minha própria terra. José Inácio o encarou longamente, como se visse o jovem pela primeira vez. Por que faria isso por nós? Mal nos conhece. Pedro hesitou, olhando de soslaio para Mariana. Algo em seu olhar a fez prender a respiração. Digamos que sinto uma conexão com este lugar, como se parte de mim sempre tivesse pertencido aqui. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Mariana chorou silenciosamente. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente, misturando-se às ameaças veladas de Verena e ao olhar confuso de José Inácio. A verdade não poderia permanecer enterrada por muito mais tempo. Como a semente sob a terra, ela germinava lentamente, empurrando-se para a superfície, buscando a luz do sol. Independentemente de quão pesado fosse o solo acima, a proposta de Pedro ficou suspensa no ar como poeira luminosa. Uma possibilidade que ninguém ousava tocar. José Inácio, orgulhoso demais para aceitar ajuda, continuava buscando outras alternativas para salvar a fazenda. Mariana, dilacerada, entre contar a verdade e proteger o segredo que carregara por 4 décadas, acordava todas as manhãs com olhos vermelhos e pele pálida. Apenas Pedro mantinha-se otimista.
mergulhando no trabalho com uma dedicação que impressionava até os mais antigos funcionários. Numa tarde particularmente quente, enquanto Mariana preparava conservas de pêssego na cozinha, encontrou o sabiá pousado no parapeito interno da janela. O pássaro parecia observá-la com seus olhos brilhantes, a cabeça inclinada em curiosidade. "O que acha que devo fazer, pequenino?" sussurrou, oferecendo algumas migalhas. "Contar tudo e arriscar perder os dois novamente? Ou guardar o segredo e viver com essa dor?" O sabiá gorjeou suavemente como se respondesse. Depois, num movimento inesperado, apanhou uma das sementes de pêssego e voou para fora, desaparecendo entre os arbustos do pomar. "Acho que ele está tentando lhe dizer algo." Mariana sobressaltou-se. José Inácio estava parado à porta da cozinha, o corpo emoldurado pela luz dourada do entardecer. Havia algo diferente em seu olhar, uma suavidade quase esquecida. "As sementes precisam ser plantadas para dar frutos." Ele continuou aproximando-se. "Mesmo as mais antigas." Mariana sentiu o coração acelerar. Havia um duplo sentido naquelas palavras, ou estava apenas imaginando. "Algumas sementes demoram demais para germinar," respondeu, voltando às conservas para esconder o tremor nas mãos. "E algumas nunca chegam a florescer." José Inácio aproximou-se mais, ficando ao seu lado no balcão. Sem dizer nada, pegou uma faca e começou a cortar os pêssegos, seus dedos roçando ocasionalmente nos dela. "Sabe o que descobri depois de tantos anos cultivando café? As melhores safras vêm das plantas mais resistentes, aquelas que sobrevivem às geadas, às secas, às tempestades." Fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. "Como nós, Nana." A maneira como ele disse seu apelido com tanta ternura quase a fez desabar. Mariana apoiou-se no balcão, respirando fundo. "José, há algo que precisamos..." "Tio José." A voz estridente de Verena interrompeu o momento. Ela entrou na cozinha carregando uma pasta de documentos, o rosto contorcido em uma expressão de triunfo mal disfarçado. "Encontrei uma solução para a hipoteca." José Inácio afastou-se de Mariana, o momento de intimidade quebrado como cristal. "Que solução?" "Os Mendes, da fazenda vizinha, ofereceram comprar os lotes do sul imediatamente. O dinheiro seria suficiente para quitar pelo menos metade da dívida. Com isso, poderíamos renegociar o restante com o banco." "Os lotes do sul são os mais férteis," protestou José Inácio. "Foi onde plantamos as novas variedades que Pedro recomendou." Verena sorriu com desdém. "Ah, sim, as recomendações do nosso agrônomo visitante. O mesmo que convenientemente apareceu quando estávamos mais vulneráveis e agora quer investir na fazenda." Seu tom transbordava sarcasmo. "Já considerou que talvez ele esteja apenas interessado em tomar o controle do que restou?" "Isso é absurdo!" interveio Mariana, incapaz de conter-se. "Pedro não tem interesse em tomar nada de ninguém." "Não?" Verena encarou-a, os olhos brilhando com malícia. "Então, por que não explicar o real motivo de vocês dois terem aparecido aqui? A verdadeira razão pela qual seu filho está tão interessado nesta fazenda específica?" Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Mariana sentiu o mundo girar, a respiração presa na garganta. Verena sabia. De alguma forma, ela sabia. "Não sei do que está falando," conseguiu murmurar. "Tenho certeza que sabe." Verena abriu a pasta, retirando uma fotografia antiga e colocando-a sobre o balcão. Na imagem desbotada, um jovem José Inácio e uma Mariana de 20 anos sorriam, abraçados sob uma árvore. "Encontrei isso no sótão junto com cartas que minha avó escreveu sobre a moça inadequada com quem meu tio quase fugiu." José Inácio pegou a fotografia, seus dedos tremendo levemente. Seu olhar alternava-se entre a imagem e o rosto pálido de Mariana. "Por que nunca me disse que nos conhecíamos?" perguntou a voz baixa e controlada. "Por que fingir que éramos estranhos?" Antes que Mariana pudesse responder, Pedro entrou na cozinha, carregando um cesto de verduras frescas da horta. Parou ao sentir a tensão no ambiente, seu olhar recaindo sobre a fotografia na mão de José Inácio. "O que está acontecendo aqui?" Verena sorriu cruel como um gato que encurralou o canário. "Acho que é hora de algumas revelações, não é?
sobre por que sua mãe realmente veio trabalhar aqui, sobre quem você realmente é. Verena, não, implorou Mariana, as lágrimas começando a escorrer. Não assim. Então é verdade, murmurou José Inácio, seu olhar agora fixo em Pedro como se visse um fantasma. Você é meu... Não, Verena interrompeu, dando um passo à frente. Ele não é nada seu, tio. Eles estão apenas tentando manipulá-lo, não vê? Apareceram do nada quando souberam que a fazenda estava em dificuldades. Ela provavelmente planejou tudo isso para vingar-se por ter sido rejeitada no passado. Eu nunca a rejeitei, disse José Inácio, a voz embargada pela emoção. Foram nossas famílias que nos separaram. Tentei encontrá-la, Mariana. Juro que tentei. Pedro olhava de um para o outro atônito. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Mariana secou as lágrimas com as costas das mãos, reunindo coragem. Era agora ou nunca. Pedro, José Inácio é seu pai, o homem de quem sempre falei que amei na juventude antes de sermos separados por nossas famílias. O silêncio que se seguiu foi denso como neblina. Pedro cambaleou como se tivesse levado um golpe físico, apoiando-se na mesa para não cair. José Inácio parecia petrificado, os olhos fixos no jovem que agora revelava-se seu filho. Por que nunca me contou? A pergunta de Pedro saiu estrangulada, dirigida à mãe. Todos esses anos, sempre disse que não sabia onde ele estava, que tinha se perdido. Eu não sabia, respondeu Mariana, a voz trêmula. Quando fui mandada embora, disseram-me que José havia concordado com a separação, que não queria me ver novamente. Só descobri a verdade quando cheguei aqui e ele me contou sobre as cartas que meu pai nunca me entregou. José Inácio deu um passo hesitante em direção a Pedro, estendendo a mão como se quisesse tocá-lo para confirmar que era real. Meu filho, murmurou, a voz embargada. Todos esses anos, nunca soube. Juro que nunca soube. Pedro recuou, o rosto pálido e os olhos marejados. Preciso de ar, preciso pensar. E antes que alguém pudesse detê-lo, saiu rapidamente pela porta dos fundos. Verena observava a cena com uma expressão difícil de ler, algo entre satisfação e inquietação. José Inácio voltou-se para ela, o olhar duro. Você já sabia, não é? Por quanto tempo? Ela encolheu os ombros, desviando o olhar. Suspeitei desde que o vi. A semelhança é óbvia. Depois encontrei as cartas da vovó e tudo fez sentido. E decidiu criar esta cena em vez de vir falar comigo em particular. Precisava que visse a verdade, tio. Eles estão atrás da fazenda. Da sua herança. Da minha herança. José Inácio balançou a cabeça, um profundo desapontamento em seu olhar. A única herança que importa é a família, Verena. E acabo de descobrir que tenho um filho que nunca conheci. Um filho que passou 40 anos sem saber quem era seu pai. Sua voz falhou e ele precisou de um momento para recuperar-se. Agora, se me dão licença, preciso encontrá-lo. Quando ficaram sozinhas, Mariana encarou Verena, que agora parecia menor, menos segura de si. Está satisfeita? Era isso que queria? Verena desviou o olhar. Só quis proteger o que é nosso. Nunca quis tomar nada de vocês. Só queria trabalhar, recomeçar. Foi o destino que nos trouxe de volta. Lá fora o sabiá gorjeava insistentemente, como se chamasse alguém. Na varanda, José Inácio observava Pedro caminhando rapidamente entre os cafezais, afastando-se da casa, carregando o peso de uma verdade grande demais para ser absorvida de uma só vez. A noite caiu sobre a fazenda Santa Clara como um manto, pesado de veludo negro. Nenhuma estrela ousava brilhar. Nuvens densas cobriam o céu, prenunciando mais chuva. José Inácio permanecia sentado na varanda, imóvel como uma estátua, o olhar fixo na escuridão que engolira os contornos do cafezal. Pedro não retornara. Mariana, após horas de lágrimas silenciosas em seu quarto, juntou-se a ele na espera angustiante. Ele precisava de tempo, ela disse baixinho, sentando-se na cadeira ao lado. Sempre foi assim desde criança. Quando algo o perturbava, buscava espaço para organizar os pensamentos. José Inácio assentiu, sem desviar o olhar do horizonte, escuro. Ele se parece comigo também nisso, murmurou, a voz rouca de quem passara horas em silêncio. 40 anos, Mariana.
40 anos perdidos. Ela sentiu o peso daquelas palavras como pedras sobre seu peito. Estendeu a mão hesitante, tocando de leve os dedos dele. Não podemos recuperar o passado, mas ainda temos o presente e o futuro. Ele finalmente se virou para encará-la, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por que não me procurou quando descobriu que estava grávida? Poderia ter voltado. Eu teria deixado tudo por você. Por vocês. A pergunta que ela temia. Aquela para a qual não havia resposta fácil. No início acreditei que você tinha me abandonado. Depois, quando Pedro nasceu, tive medo. Medo que não acreditasse em mim. Que pensasse que era uma armadilha para forçar um casamento. Fez uma pausa, reunindo coragem. E quando finalmente entendi que tínhamos sido enganados pelos dois lados, já haviam se passado anos. Soube que você tinha se casado, tinha construído outra vida. José Inácio fechou os olhos, absorvendo cada palavra como um golpe. Dália sabia, confessou subitamente. De alguma forma, ela sempre soube que havia alguém antes dela. Nas últimas semanas antes de partir, quando a doença já não lhe dava trégua, ela me fez prometer que se um dia eu encontrasse novamente meu primeiro amor, não hesitaria. Disse que nossa vida juntos havia sido boa, mas que nunca conseguiu preencher completamente o vazio que você deixou. Mariana sentiu as lágrimas voltarem incontroláveis. Ela deve ter sido uma mulher extraordinária. Era, e teria gostado de você, de Pedro também. O silêncio voltou a envolvê-los, mas agora era diferente. Menos opressivo, mais contemplativo. Compartilhavam não apenas a dor das oportunidades perdidas, mas também a possibilidade tênue de redenção. Há algo que você precisa saber, Mariana disse finalmente. Algo que nem Pedro está ciente. José Inácio aguardou, o corpo tenso com antecipação. Quando descobri que estava grávida, meu pai me enviou para São Paulo, para a casa de uma tia distante. Disse que eu tinha envergonhado a família e que precisava desaparecer até que o problema fosse resolvido. Sua voz tremeu ao recordar aqueles dias sombrios. Ele já havia arranjado uma família para adotar o bebê assim que nascesse. Disse que eu voltaria para casa como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, Mariana. Recusei-me. Fugi da casa da minha tia na 8ª semana de gravidez e nunca mais voltei. Trabalhei como governanta, como costureira, como vendedora, qualquer coisa para sobreviver e manter meu filho comigo. Fez uma pausa, respirando fundo. Mas houve um preço a pagar. Minha família me renegou completamente. Tornei-me uma desconhecida. Para eles. Quando meu pai faleceu 10 anos atrás, soube por um obituário no jornal. José Inácio tomou as mãos dela entre as suas, apertando-as com força. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Um ruído à entrada da varanda interrompeu o momento. Pedro estava ali, encharcado pela chuva que começara a cair, o rosto marcado não apenas por gotas d'água, mas também por lágrimas. Posso me juntar a vocês? Ambos se levantaram imediatamente, como se movidos por molas invisíveis. José Inácio hesitou, incerto sobre como proceder. Era pai deste homem, mas um pai que nunca exercera seu papel. Que direito tinha agora? Foi Pedro quem tomou a iniciativa, avançando com passos decididos e envolvendo os dois em um abraço apertado. Por um momento, ficaram assim, um trio entrelaçado pela genética, pelo destino e agora pela escolha consciente de permanecerem juntos. Sempre sonhei com este momento, Pedro confessou, afastando-se ligeiramente. Desde criança inventava histórias sobre como seria meu pai. Nas minhas fantasias, ele era sempre um herói que um dia voltaria para nos buscar. José Inácio sorriu tristemente. Lamento não ter sido esse herói. Se tivesse sabido... Não é culpa sua, Pedro interrompeu. Nem de minha mãe. Somos todos vítimas de circunstâncias e escolhas alheias. Sentaram-se novamente. Agora os três, enquanto a chuva intensificava-se, criando uma cortina líquida que os isolava do restante do mundo. Pedro contou sobre sua caminhada pelos cafezais, como cada passo parecera conectá-lo mais profundamente àquela terra. É estranho, mas sempre me senti atraído pela agricultura. Desde criança cultivava pequenas hortas onde morávamos.
Minha mãe dizia que era meu chamado natural. É o sangue dos Mendonça. José Inácio sorriu. Estamos nesta terra há 5 gerações. Seu bisavô dizia que o café era mais que uma cultura. Era uma forma de vida, uma maneira de se relacionar com a natureza e com o tempo. Exatamente. O que sinto? Pedro exclamou, os olhos brilhando de entusiasmo. Por isso me especializei em agronomia e depois em cultivo sustentável. Sempre acreditei que poderíamos produzir sem destruir, colher sem esgotar. José Inácio observava o filho com admiração crescente. Não apenas reconhecia traços físicos familiares, mas também princípios e valores que ele próprio prezava. Como Mariana conseguira criar sozinha um homem tão alinhado com o legado que ele tanto se esforçara para preservar? A proposta que fiz antes sobre ajudar financeiramente a fazenda, Pedro retomou mais sério. Ainda está de pé. Não como caridade, mas como investimento no meu próprio futuro. No nosso futuro. José Inácio ficou em silêncio por um momento, ponderando. O orgulho que sempre o impedira de aceitar ajuda parecia agora pequeno e insignificante, diante da oportunidade de reconectar-se com o filho e salvar o legado familiar. Precisamos conversar melhor sobre isso, entender os termos, como funcionaria. Mariana observava a interação entre pai e filho, com o coração transbordando de emoção. Quantas noites passara em claro, imaginando como seria se José soubesse sobre Pedro. Se tivessem crescido juntos, compartilhando momentos como este. Um movimento na porta chamou sua atenção. Verena estava parada ali, observando a cena com uma expressão indecifrável. Por quanto tempo estivera escutando? Verena! José Inácio notou a sobrinha e seu tom endureceu ligeiramente. Venha se juntar a nós. A jovem avançou hesitante, como um animal desconfiado. Seus olhos inchados revelavam que também chorara. Queria me desculpar, disse, surpreendendo a todos. Pelo modo como agi mais cedo, foi cruel e desnecessário. Pedro foi o primeiro a responder. Entendo por que fez isso. Você estava protegendo sua família, seu lar. No seu lugar, talvez eu fizesse o mesmo. José Inácio observou o filho com crescente admiração. Havia uma generosidade nele, uma capacidade de compreensão que ultrapassava ressentimentos imediatos. Ainda assim, continuou Verena, não era meu direito expor segredos dessa forma, sem consideração pelos sentimentos de vocês. O importante agora é como seguimos daqui, interveio Mariana. Todos nós. O sabiá apareceu subitamente, pousando no parapeito molhado da varanda. Parecia completamente indiferente à chuva, seus olhos brilhantes estudando o grupo reunido. Nosso pequeno mensageiro retornou, sorriu José Inácio. Ele tem nos seguido desde que cheguei, observou Pedro. É quase como se estivesse supervisionando nossa reconciliação. Minha mãe dizia que sabiás trazem boas notícias, comentou Verena, surpreendendo a todos com este momento de vulnerabilidade. Ela morreu quando eu tinha 6 anos, mas lembro-me dela contando histórias sobre os pássaros da fazenda. José Inácio estendeu o braço, envolvendo os ombros da sobrinha. Sua mãe, minha irmã, era a contadora de histórias da família. Mantinha vivas as tradições, as lendas, as memórias dos que vieram antes. Como será que ela reagiria a tudo isso? Verena perguntou, a voz pequena. Ela teria adorado Pedro, respondeu José Inácio com certeza, e teria me dado um puxão de orelha por ser tão lento em reconhecer o óbvio. Todos riram, e o som de suas risas misturou-se ao tamborilar da chuva no telhado. O sabiá gorjeou, como se também participasse daquele momento de comunhão. Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente amainava lá fora, algo começava a se curar dentro de cada um deles. Feridas antigas, mantidas abertas pelo silêncio e pelos segredos, iniciavam um lento processo de cicatrização. Não seria fácil nem rápido. Décadas de ausência não poderiam ser compensadas em algumas horas de conversa. Mas o primeiro passo e o mais difícil já havia sido dado. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina nova à Fazenda Santa Clara. As manhãs começavam cedo, com Pedro e José Inácio percorrendo os cafezais, discutindo melhorias no cultivo,
e planos para aumentar a produtividade. Mariana assumiu não apenas a cozinha, mas também pequenos projetos que sempre sonhara implementar. Uma horta medicinal, um pequeno pomar de frutas nativas, até mesmo um canteiro de flores que rapidamente coloriu o caminho entre a casa grande e os alojamentos dos trabalhadores. Verena, inicialmente deslocada nesta nova dinâmica familiar, encontrou seu próprio espaço, gerenciando a parte comercial. Sua habilidade com números e contratos, antes usada apenas para administrar as finanças em declínio, agora se voltava para buscar novos compradores e melhores preços para o café da fazenda. Numa manhã particularmente clara, Pedro chegou à casa grande carregando várias pastas e um laptop. Preparei uma proposta formal, anunciou durante o café da manhã, sobre como podemos estruturar minha participação no negócio. José Inácio assentiu, um misto de orgulho e melancolia em seu olhar. Vamos para o escritório, então. Mariana observou os dois homens se afastarem, sentindo uma onda de gratidão pela maneira como as coisas estavam se desenrolando. Pai e filho, reunidos após 4 décadas, trabalhando juntos para salvar o legado familiar. Eles se dão bem, comentou Verena, surpreendendo Mariana. A jovem raramente iniciava conversas com ela. Às vezes parece que sempre estiveram juntos. O sangue fala alto, respondeu Mariana com um sorriso hesitante. E algumas conexões transcendem o tempo e a distância. Verena brincou com a colher em sua xícara, evitando contato visual. Sinto muito pelo que fiz, por expor tudo daquela maneira. Já passou, Verena? Não, preciso dizer isso. A jovem finalmente ergueu os olhos, revelando uma vulnerabilidade inesperada. Tive medo. Medo de perder o único lar que conheci, a única família que me restou após a morte dos meus pais. Quando vi você e Pedro se aproximando do meu tio, entrando em nossas vidas, sentiu-se ameaçada, Mariana completou, compreensiva. É natural. Esta fazenda é tanto seu lar quanto é de José Inácio. Você cresceu aqui, amou esta terra como nós. Verena assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. Tio José é como um pai para mim. Quando o vi olhando para Pedro daquela forma, com tanto orgulho, tanta conexão imediata, senti como se estivesse sendo substituída. Mariana estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente o braço da jovem. O coração humano tem uma capacidade infinita de amor, Verena. José não a ama menos por amar Pedro também. Assim como não amou menos sua esposa, por ter me amado no passado. O sabiá apareceu na janela, seu gorjeio alegre como um sublinhado musical à conversa. Verena sorriu para o pequeno pássaro. Ele está em toda parte, não é? Como uma pequena testemunha de tudo o que acontece. Ou como um guardião, sugeriu Mariana, assegurando que estamos seguindo o caminho certo. No escritório, José Inácio examinava os documentos que Pedro preparara, impressionado com a minuciosidade e o profissionalismo. Isso é muito mais que um simples empréstimo ou investimento, comentou, folheando as páginas. É um plano completo de reestruturação. Pedro assentiu entusiasmado. Estive pensando sobre isso desde que cheguei aqui. A fazenda tem potencial incrível, mas precisa adaptar-se aos novos tempos. Minha proposta envolve transformar parte da propriedade em uma operação de café especial, focando em qualidade em vez de quantidade. Os mercados internacionais pagam prêmios substanciais por lotes excepcionais. José Inácio sentiu o peito inflar de orgulho. Seu filho não apenas pensava como um Mendonça, mas tinha a visão e a expertise técnica que a fazenda precisava para prosperar novamente. E quanto à parte financeira imediata, o banco não vai esperar por colheitas futuras. Pedro abriu outra pasta, revelando extratos bancários e documentos de investimentos. Tenho economias suficientes para cobrir a parcela mais urgente da dívida. Podemos renegociar o restante com base neste plano de recuperação. José Inácio ergueu uma sobrancelha surpreso. Como conseguiu juntar tanto sendo um pesquisador agrícola? Pedro sorriu, um pouco embaraçado. Desenvolvi algumas patentes para variedades de café mais resistentes a pragas e investi bem os royalties. Com um aceno de cabeça, José Inácio levantou-se e estendeu a mão. Sócio,
Pedro ignorou a mão estendida e abraçou o pai. Sócio. E filho. Quando voltaram à varanda, encontraram Mariana e Verena conversando amigavelmente. Um cenário que há algumas semanas pareceria impossível. José Inácio sentiu uma paz que não experimentava desde a morte de Dália. Como se as peças de sua vida finalmente encontrassem seus lugares corretos. Está feito, anunciou pousando a mão no ombro de Pedro. Oficialmente somos sócios na Fazenda Santa Clara. Mariana sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Então o banco... Pedro irá comigo amanhã para renegociar a dívida, explicou José Inácio. Com o aporte inicial dele e nosso novo plano de negócios, acredito que conseguiremos termos favoráveis. O sabiá, que permanecera quieto durante toda a conversa, de repente alçou o voo e pousou diretamente no ombro de Pedro, surpreendendo a todos. Bem, parece que nosso pequeno juiz aprova o acordo, riu José Inácio. Aquela noite, uma pequena celebração foi organizada. Mariana preparou pratos especiais, incluindo receitas antigas que José Inácio mencionara em suas conversas noturnas. Na sala de jantar, raramente utilizada desde a morte de Dália, a mesa foi posta com a melhor louça da família. Durante o jantar, histórias foram compartilhadas. José Inácio falou sobre sua infância na fazenda, sobre como seu pai o ensinara a reconhecer o ponto perfeito de maturação do café. Pedro contou sobre seus estudos, suas pesquisas e como sempre sentira uma conexão inexplicável com a cultura cafeeira, mesmo crescendo em uma cidade grande. Mariana compartilhou memórias dos primeiros anos de Pedro, de como ele construíra pequenas fazendas com blocos de montar e plantara feijões no algodão quando tinha apenas 5 anos. Até mesmo Verena participou, relatando histórias engraçadas sobre José Inácio e suas invenções para melhorar a produção. Algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Lembram-se daquele espantalho automatizado que assustou mais os trabalhadores que os pássaros? Ela riu, e todos acompanharam. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite feito com a receita da mãe de José Inácio, ele ergueu sua taça em um brinde. A família, disse, a voz embargada pela emoção. Aos caminhos que nos separaram e àqueles que nos reuniram, aos anos perdidos, mas principalmente aos que ainda temos pela frente. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, José Inácio e Mariana permaneceram na varanda, observando o céu estrelado. O aroma doce do café recém-colhido pairava no ar, misturando-se ao perfume das flores noturnas do jardim. Ainda me parece um sonho, confessou José Inácio, segurando a mão de Mariana entre as suas. Ter você aqui, conhecer meu filho. É como se o universo finalmente decidisse nos compensar por tudo que perdemos. Mariana apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo o calor familiar de seu corpo. Nunca é tarde demais para recomeçar, murmurou, para plantar novas sementes. E você? O que deseja para seu recomeço, Nana? Ela sorriu ao ouvir o antigo apelido, que agora soava como uma carícia. Já tenho tudo o que sempre desejei. Meu filho feliz, você ao meu lado, um lugar para chamar de lar. José Inácio ergueu o queixo dela delicadamente, olhando-a nos olhos. Casa comigo, Mariana Rodrigues. 40 anos atrasado, mas ainda assim com todo o meu coração. Em vez de responder com palavras, ela o beijou. Um beijo suave que carregava 4 décadas de espera, de sonhos adiados, de um amor que o tempo não conseguira destruir. O sabiá empoleirado no galho próximo gorjeou sua aprovação antes de alçar voo para a noite estrelada, sua missão finalmente cumprida. 6 meses se passaram desde aquela noite na varanda, quando promessas antigas foram finalmente renovadas. A Fazenda Santa Clara transformara-se não apenas em sua estrutura física, mas principalmente na energia que agora pulsava por cada canto. O antigo depósito, reformado e ampliado, abrigava agora uma pequena torrefação artesanal, onde lotes especiais eram preparados sob a supervisão direta de Pedro. A casa grande, antes silenciosa como um mausoléu das memórias de Dália, vibrava novamente com vozes, risadas e até mesmo música nas tardes de domingo,
quando os trabalhadores se reuniam para pequenas celebrações no terreiro. Na varanda, José Inácio observava o movimento dos trabalhadores carregando os últimos sacos da colheita. Embora o sol ainda queimasse com intensidade, o calor do meio-dia já começava a ceder, anunciando o final de mais um dia produtivo. Chegaram as amostras que enviamos para o concurso em São Paulo, anunciou Pedro, juntando-se ao pai. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Passamos para a final, entre os 10 melhores cafés do país. José Inácio sorriu, o peito inflando de orgulho paterno. Seu avô estaria radiante. Ele sempre dizia que esta terra tinha o potencial para produzir o melhor café do Brasil, se fosse cultivada com o respeito e conhecimento adequados. E com amor, acrescentou Mariana, aproximando-se com uma bandeja de limonada fresca. Seu pai também dizia que café bom tem que ser cultivado com amor. Os três trocaram sorrisos cúmplices. O círculo familiar que apenas 6 meses atrás parecia uma impossibilidade, agora se estabelecia com naturalidade, como se nunca houvesse sido interrompido. As hesitações iniciais, as dúvidas, os ressentimentos guardados, tudo lentamente se dissolvia no convívio diário, na construção consciente de novos laços sobre as fundações do passado. Os convidados começam a chegar amanhã, lembrou Verena juntando-se ao grupo. Carregava uma prancheta com listas e cronogramas meticulosamente organizados. O quarto azul ainda precisa ser preparado para os compradores japoneses. Já providenciei, respondeu Mariana tranquilamente. E acrescentei arranjos de flores frescas. Li que na cultura japonesa esses pequenos detalhes são muito apreciados. Verena assentiu, genuinamente grata. A relação entre as duas mulheres evoluíra da desconfiança inicial para um respeito mútuo que aos poucos florescia em amizade. Cada uma encontrara seu espaço na nova configuração familiar. Mariana como o coração da casa, Verena como a mente estratégica dos negócios. E quanto aos preparativos para a cerimônia? Perguntou Pedro com um sorriso maroto. Os noivos estão prontos? José Inácio e Mariana trocaram olhares como adolescentes apaixonados. Tudo pronto, respondeu ela, ajustando nervosamente o colar de pérolas que usava, um presente antigo de José Inácio, guardado por 40 anos e devolvido a ela como símbolo de sua reconexão. O juiz chega às 4. A pequena recepção está organizada para logo depois. Haviam decidido por uma cerimônia simples, íntima, apenas para a família e amigos próximos. Seria realizada no jardim da fazenda, sob a grande jabuticabeira onde, 4 décadas antes, haviam trocado promessas e sonhos de juventude. Ainda não acredito que finalmente vou ter uma mãe e um pai casados, brincou Pedro, abraçando os dois simultaneamente, realizando meu sonho de infância aos 40 anos. Nunca é tarde para recomeçar, respondeu José Inácio, repetindo as palavras que se tornaram uma espécie de mantra para todos eles nos últimos meses. O sabiá apareceu como sempre fazia, pontual em sua visita vespertina. Desta vez, porém, não estava sozinho. Um segundo pássaro, menor e de plumagem mais clara, o acompanhava. Olhem só, apontou Mariana. Nosso amigo encontrou um par. E não é apenas isso, observou Pedro, inclinando-se para ver melhor. Há um pequeno ninho sendo construído ali no galho da jabuticabeira, exatamente onde a cerimônia será realizada. José Inácio sorriu, reconhecendo mais um sinal. Não poderíamos pedir bênção melhor. Naquela noite, na pequena capela que ficava nos limites da fazenda, José Inácio ajoelhou-se sozinho. Não era um homem particularmente religioso, mas sentia necessidade de agradecer e de conversar com Dália de alguma forma. Sei que você de algum modo orquestrou tudo isso, sussurrou para o silêncio reverente do local. Aquela última carta sua, pedindo que eu não fugisse se uma segunda chance aparecesse, como se soubesse que Mariana voltaria. Fez uma pausa, sentindo a emoção apertar sua garganta. Obrigado por ter me amado o suficiente para desejar minha felicidade acima de tudo. Prometo honrar sua memória, vivendo plenamente esta nova oportunidade. A luz do luar filtrava-se através dos vitrais simples, criando padrões coloridos no chão de madeira polida. José Inácio sentiu uma paz profunda,
como se tivesse recebido uma bênção silenciosa. Na manhã seguinte, o dia da cerimônia, a fazenda despertou com uma agitação alegre. Trabalhadores, normalmente ocupados com o café, dedicavam-se a arrumar o jardim, colocar guirlandas de flores nos portões, preparar mesas sob as árvores. Era como se toda a propriedade participasse da celebração. No quarto que fora de Dália, agora transformado em um espaço luminoso e arejado, Mariana provava seu vestido. Optara por um conjunto simples em tom de marfim, elegante e adequado para uma noiva de sua idade. Verena ajudava-a com o colar de pérolas, ajustando-o cuidadosamente. "Você está linda", disse a jovem, com sinceridade. "Meu tio vai ficar sem palavras." Mariana sorriu para o reflexo de ambas no espelho. Quem poderia imaginar 6 meses atrás que estariam ali, compartilhando este momento? "Obrigada, Verena, por tudo, por aceitar esta nova configuração familiar, por abrir espaço para nós." Verena engoliu em seco, emocionada. "Você faz meu tio feliz. E Pedro, bem, ele se tornou o irmão que nunca tive." A cerimônia, como planejado, foi simples e profundamente emocionante. Sob a jabuticabeira centenária, com os pés de café ao fundo formando um tapete verde que se estendia até o horizonte, José Inácio e Mariana trocaram votos que falavam não apenas de amor, mas de perseverança, de fé no destino, de gratidão pela segunda chance que a vida lhes concedera. Pedro conduziu a mãe até o improvisado altar, onde José Inácio a aguardava. Ao lado do noivo, seu tião, o capataz que testemunhara o amor dos dois desde a juventude, sorria emocionado, segurando as alianças. Verena permanecia próxima, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Por quase meio século", começou. José Inácio, sua voz firme apesar da emoção. "Carreguei você no coração, Mariana. Nos momentos mais escuros, sua lembrança foi a luz que me guiou. Nos momentos de alegria, senti sua falta, como se parte de mim estivesse ausente." Mariana apertou as mãos dele entre as suas, incapaz de conter as lágrimas. "Construí uma vida sem você", continuou ela. "Criei nosso filho, enfrentei tempestades, mas nenhum dia se passou sem que pensasse em você, sem que me perguntasse e se. Hoje, finalmente, não precisamos mais imaginar. Estamos aqui, juntos, prontos para viver o agora." O par de sabiás observava tudo do ninho recém-construído, seus gorjeios ocasionais parecendo aprovar cada palavra dita. Após a troca de alianças, quando o juiz os declarou oficialmente casados, houve um momento de silêncio reverente antes que a pequena plateia explodisse em aplausos. José Inácio beijou Mariana como se selasse não apenas uma promessa para o futuro, mas também uma redenção para o passado. A celebração estendeu-se pela noite com música, dança e fartura de comida. Os trabalhadores da fazenda, muitos, dos quais haviam conhecido o jovem José Inácio e testemunhado seus anos de solidão após a morte de Dália, celebravam com genuína alegria esta nova fase. Quando a lua estava alta no céu, Pedro ergueu sua taça em um brinde. Ao amor que resiste ao tempo e à distância, aos novos começos e aos sabiás que nos guiam pelo caminho. Todos riram e brindaram. José Inácio, com o braço ao redor da cintura de Mariana, sentiu-se completo pela primeira vez em décadas. Ao seu lado estava a mulher que sempre amara. À sua frente, o filho que nunca soubera que tinha. Agora um homem admirável que garantiria a continuidade do legado familiar. E ao redor, a terra que seus ancestrais haviam cultivado, florescendo novamente sob cuidados renovados. No fim, sussurrou no ouvido de Mariana, tudo se encaixa como deveria. Ela sorriu apoiando a cabeça em seu ombro. Não no fim, corrigiu suavemente. No recomeço. Na jabuticabeira, os sabiás aconchegavam-se um ao outro no ninho, protegendo os ovos que logo trariam nova vida à fazenda. Assim como as sementes do café, plantadas com cuidado e amor, transformavam-se em frutos que alimentavam gerações, também as sementes do amor, mesmo enterradas por décadas, encontravam seu caminho para a luz quando regadas pela persistência e pela fé. Queridas amigas do coração, a história de José Inácio e Mariana nos ensina
que nunca é tarde para o amor florescer novamente. Se você se emocionou com a força dessa cozinheira que criou o filho sozinha, com o reencontro deles, na varanda da fazenda ou com o sabiá que uniu essa família, deixe seu comentário contando qual parte mais tocou sua alma. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe com suas amigas que acreditam no amor verdadeiro. Como essa família superou tantos desafios, Pedro encontrou o Pai e Verena abriu seu coração. Deus abençoe e guarde sua família, protegendo seus laços de amor como protegeu essa linda família do Cafezal.